acha que esse candidato, como disse, e citando, apoiado pelo CDS de Lisboa, que pode fazer mais moça no seu eleitorado, ou isso não preocupa minimamente? Moça quem? No sentido de conquistar parte do seu eleitorado. Não, eu não estou nada preocupado. Reparem que eu não estou preocupado com nenhum candidato, estou preocupado com a minha candidatura e com as minhas ideias. Eu, nas últimas eleições autárquicas, por exemplo, num concelho aqui onde existem também muitos portugueses a viver, 15 dias antes o Partido Socialista ganhou as legislativas. Bom, e o PSD teve em Gaia 29%. 15 dias depois eu tive 62%. Isso significa o quê? Significa que os eleitores em eleições locais não querem saber dos partidos. Votam nas pessoas. E, portanto, eu tenho um eleitorado que, se não me chegava aos 62%, de muitos socialistas, de muitos comunistas, de muita gente do Bloco de Esquerda, que conhece... Acha que é agregador de vontades? Acho que sim, porque senão não chegava a 62%. E, aliás, é aquilo que eu sinto na rua, que os cidadãos acreditam nas minhas políticas e têm razões para acreditar. Basta olhar para o outro lado de lá e ver o que era a Costa de Mar de Gaia, o que são hoje as bandeiras azuis, ver o que era a Costa de Rio de Gaia, o que é hoje a Marina da Forada Canidelo, o que era Vila d'Este, uma coisa horrível a chegar ao Porto e o que é hoje quase uma pequena cidade de classe média, o que era uma cidade onde não existiam políticas sociais e onde as crianças chegam no primeiro dia de aulas e têm os livros escolares gratuitos, onde os idosos têm apoio domiciliário. Bom, e, portanto, sabem que a minha linha é essa linha social-democrata muito convicta e, portanto, não me espanta que haja esta afinidade entre os eleitores mais carenciados, mais pobres, que no Porto são cerca de 70 mil. Há 70 mil portuenses a precisar da coesão social. Quer dizer que nos últimos 12 anos não foram ajudados, é isso que está a dizer? Nem sempre uma autarquia pode fazer políticas sociais. Agora, o que eu acho é que neste ciclo político que vem aí, a parte de investimento infraestrutural massivo já foi feita. Os saneamentos, as habitações sociais em quantidade, embora no Porto, por exemplo, ainda há muitos bairros sociais a precisar de ser recuperados, nomeadamente alguns que são do IRU, do Estado, e que não foram recuperados. Mas a parte de investimento massivo em infraestruturas foi feita. Portanto, há alguma folga para neste ciclo político se virar as disponibilidades financeiras das autarquias em geral e das grandes cidades em particular para o crescimento, para o desenvolvimento, para o emprego, para a ação social. Portanto, acha que agora é esse o tempo. Tem apresentado muito os seus projetos para a cidade, não é? Falha-me a memória ou ainda não falou do Metro do Porto? Do? Metro do Porto. Não, ainda não falei do Metro do Porto. E o que é que pretende fazer para, enfim, foi uma das obras que mais modificam o Metro do Porto? Tem alguma ideia específica? O Metro do Porto tem, no que diz respeito à cidade do Porto, uma linha que está suspensa, que é uma linha importante, que é a ligação de Matosinhos até à Boa Vista via Campo Alegre, passando toda aquela zona da Universidade Católica, do Polo Universitário. Essa linha é mais importante, por exemplo, fazer uma linha circular. Essa linha é muito importante. Outra linha, que a linha da Boa Vista, a meu entender, já não será para repensar e que não parece de grande interesse. Há uma linha que ainda não foi conceptualizada de uma forma muito evidente, que eu considero que será a linha final muito importante, que é fechar o arco da circunvalação. Portanto, uma linha tangencial à circunvalação, atravessando as freguesias de Aldoar, Ramalda, até ao São João, ao Hospital de São João, portanto, fechando o anel. Agora, a conjuntura económica e financeira do país é uma conjuntura muito complexa para investimentos pesados deste género. Portanto, acha que não... Eu admito que possam existir soluções de compromisso, de curto prazo, que possam vir a ter, do ponto de vista da dinâmica de transportes públicos, um efeito transitório durante 3, 4, 5 anos, para depois se repegar no projeto do metro. Acha que o projeto não se pega antes dos próximos 10 anos, é isso? Não, eu acho que daqui a 4, 6 anos que há todas as condições para se repensar, eventualmente com outros custos. Eu penso que houve custos excessivos na primeira fase do metro, talvez demasiada reabilitação urbana associada, determinados investimentos de estações enterradas porventura não se justificariam, portanto um projeto mais enxuto, e até com tecnologias novas que entretanto estão aí a ser desenvolvidas, mas no entretanto, como eu lhe digo, existem soluções. Soluções que passam por novos corredores
dedicados exclusivamente ao transporte público, eventualmente a opção em determinadas linhas por um transporte mais amigo do ambiente. Portanto, existem soluções que eu próprio irei apresentar ainda durante a campanha eleitoral. Preocupa-o esse palavrão que entrou no nosso dia-a-dia nas últimas 2 semanas, dos SOPs, nomeadamente o que aconteceu com a gestão do metro do Porto? Eu conheço mal a situação, seria de muito mau gosto de estar a comentá-la em pormenor, não a conheço, nunca pertenci à administração do metro do Porto, nem como autarca, nunca fui administrador do metro. Quando veio defender o Rui Rio, estava mesmo a defender, honestamente? Não, para defender o Dr. Rui Rio foi do ponto de vista daquilo que eu considero, do ponto de vista da sua caracterização de caráter e, portanto, não em relação à matéria em concreto, eu não, como lhe disse, não conheço suficientemente bem, seria uma irresponsabilidade de estar a falar do assunto que não conheço. Muito bem. Já falou aqui sobre uma das suas intenções é repovoar o Porto em 50 mil pessoas nos próximos 10 anos. Diga-me uma coisa, como é que se faz isto? Se fizermos as contas, nos últimos 30 anos saíram, em média, por dia, 7 pessoas. 7 pessoas por dia, né? 7 pessoas por dia. Como é que impede que saiam 7 e entram mais 10? Perto de 100 mil que saíram e nos últimos 10 anos saiu 10% da população. Sim. Como é que se impede isso? Como é que se faz? Primeiro, impedir que saiam a 7 que estão a sair? Eu acho que o impedir de sair, felizmente, é algo que porventura não será preciso pôr um travão tão grande, fazer um muro, porque assiste-se hoje a um fenómeno um pouco diferente. Nomeadamente os mais jovens estão a começar a procurar casa na Baixa, estão a começar a reganhar gosto bairrista pelo Porto. Portanto, o boom da saída teve a ver com a expansão, com a procura de casa própria pelos portugueses em geral, com lei de rendas que não permitia a regeneração urbana, com custos de habitação no Porto muito elevados, muito mais baratos na periferia. Isto aconteceu também em Lisboa e depois não houve políticas para contrariar esta políticas é que acha que poderia implementar? Não é com uma política que isto se faz, uma varinha mágica de Harry Potter. Tem que haver quase uma política de economia de guerra, de atuar em várias frentes. Primeiro, a política de regeneração urbana. A política de regeneração urbana não pode ser a dos últimos 20 anos. As sociedades de habitação urbana institucionalmente têm que ser modificadas, tem que se meter sangue novo lá. Quando eu chamo de sangue novo, digo iniciativa privada, meter lá o sistema financeiro, meter lá os proprietários, em alguns casos. Que a sociedade urbana não tem feito esse papel? Não é uma questão de concepto. Sabe quem está lá? É uma questão de concepto, diga. Sabe quem está lá, não é? Quem? A sociedade de habitação urbana. Não, estou a dizer que as sociedades de habitação urbana no país, como sabe, são completamente estatizadas. Não é esse o modelo dos dias de hoje. Temos que ter sociedades mais lestas, daí ter os empresários, os investidores, ter o sistema financeiro, ter os proprietários, se calhar em alguns casos coercivamente, mas têm que entrar, talvez através de fundos imobiliários, entrar em força nas sociedades de reabilitação urbana e, obviamente, também a administração pública central e local. Depois, o quadro comunitário de apoio 2014-2020 tem que perceber que a construção civil é importante para criar emprego e que chega já de autoestradas e, portanto, a reabilitação das cidades ligada à promoção do turismo, à imagem da realidade urbana com outra fotografia é uma prioridade e, portanto, eu estimo que o Governo e o Estado apostem na regeneração urbana no Porto, em Lisboa, em Coimbra, nas cidades médias. Depois, a própria regeneração urbana no Porto não deve ser circunscrita ao centro histórico. A circunscrição ao centro histórico levou a movimentos especulativos que faz com que os prédios tenham atingido valores patrimoniais elevadíssimos. E quando, lastimavelmente, como sabemos, a necessidade de reabilitação não está circunscrita ao centro histórico. Se andarmos um bocadinho para cima, para aquilo que era a cidade da classe média do século XX, vemos que Santo Ildefonso está muito mal, que São Feita tem centenas de prédios abandonados, que o Bonfim que está também numa situação de abandono.